Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Querido, onde há o Espírito Santo de Deus, aí a liberdade. Feche seus olhos nessa manhã. Adore ao Senhor. Ore, querido, ore. Soberano Deus e eterno Pai, nos colocamos diante dessa manhã, ó Pai, agradecendo a Ti por mais essa oportunidade de estarmos aqui glorificando o Teu santo nome, Senhor. Venha falar com os nossos corações de uma forma sobrenatural. Ó Deus, ó Pai, que nessa manhã nós venhamos experimentar algo novo, ó Pai, de Ti. Algo que ainda não experimentamos na Tua presença, Senhor. Assim como em Isaías 43 diz que o Senhor irá fazer algo novo, e nós cremos disso nessa manhã, Senhor. Pai, mesmo em todas essas situações, nas lutas que estamos vivendo, nós entendemos que isso faz parte do novo que o Senhor tem para nós. Aleluias, Deus, que o Senhor venha tocar o coração daqueles que estão nos assistindo em casa, meu Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, ó Pai, que nessa manhã o Senhor não venha apenas nos encher, mas que o Senhor venha, que nós possamos transbordar na Tua presença, Senhor. Aleluias, meu Deus, que possamos entregar aquilo que nós temos de melhor, ó Pai, para Ti nessa manhã. Aleluias, Deus, fica à vontade. Oh, Jesus, fica à vontade em nosso meio, Pai. Declare isso nessa manhã. Aleluias, Deus. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor.
nosso Pai. Entregue tudo aquilo, tudo na sua vida nas mãos do Senhor. O mais Ele fará. Declare isso para Ele. Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com esse louvor e com essa adoração. Aleluia. Das palmas. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos
acabamos de louvar um hino que ele se chama Filho do Deus Vivo. Mas a palavra do Senhor, lá em João 3:16, está escrito da seguinte forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode glorificar a Deus nessa manhã? Porque ele entregou o seu Filho por mim, por você e por nós, para hoje nós podemos estar aqui louvando e bendizendo, engrandecendo o nome dele. Que amor é esse? Que amor é esse que entrega o seu único Filho por nós? Foi por mim, foi por você. Você já agradeceu a Deus hoje por isso? Por esse imenso amor, por essa imensa bondade que ele derramou sobre as nossas vidas? Amém. Traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor. Hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor.
ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Obrigado, Espírito Santo. Se você pode, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado por essa oportunidade que temos de te louvar, de te adorar, de estar em tua presença. Pai querido, nessa manhã nós queremos consagrar as nossas vidas a ti. Pai querido, obrigado pelo teu sacrifício, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Pai querido, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada lar aqui representado. Que o Senhor venha cuidar de cada família. Nós declaramos os céus abertos nessa manhã. Nós declaramos a paz que excede todo entendimento. Nós declaramos a tua doce presença inundando corações, arrancando tristeza, vazio, angústia. E Pai, que o Senhor continue manifestando o teu poder, a tua glória, levantando homens, mulheres com ousadia, intrepidez. Pai, porque nós cremos na tua direção para esse tempo. É a tua palavra que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nós cremos nessa palavra e que o Senhor nos desperte para esses dias, Pai, que possamos permanecer firmes, inabaláveis, abundantes em obras para cumprir o teu propósito, porque sabemos que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Queridos, nessa manhã levanta as suas mãos aos céus, expresse, declare palavras de amor ao Senhor. Se você pode, aplauda o Rei da Glória, aplauda o Senhor Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aleluia, glória a Deus, amém. Se assente aí no seu lugar. Que manhã preciosa, que manhã gloriosa, que bênção, que bom poder termos essa oportunidade de louvar, de adorar, de bendizer o nome santo do Senhor. Aleluia. Queridos, eu quero nessa manhã te dar uma oportunidade de você ofertar, de você dizimar na casa do Senhor. Se você nessa manhã precisa fazer isso, se você quer fazer isso, se você precisa de um envelope, só levantar uma das suas mãos, a equipe da consolidação vai levar até você, para que você possa fazer isso com muita alegria, como diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7 diz: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Queridos, nós vamos fazer isso nessa manhã com muita alegria. Nós vamos fazer isso com gratidão no nosso coração por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado, pela bondade. E se nós fazemos isso é com entendimento. Se ofertamos é uma gratidão, se dizimamos é porque somos abençoados por Ele. E não tem coisa melhor que viver os princípios da palavra de Deus. Nós estamos edificando a obra de Deus, é o reino de Deus. E famílias estão sendo abençoadas neste lugar. Eu queria que você nesse momento fechasse os seus olhos. Nós vamos fazer isso com muita alegria nessa manhã. Pai, nós consagramos dízimos e ofertas. Pai, consagramos no teu altar e declaramos o teu cuidado, a tua proteção, a tua provisão. Surpreende os teus filhos, Pai. Abra portas. Pai querido, ó Deus, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. A nossa confiança está no Senhor. Abençoa cada família representada. E nós declaramos que a obra vai avançar, que nós vamos continuar a edificar aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Pai, toma cada pai de família, cada mãe, cada lar, Pai, de uma maneira muito especial. Pai, o Senhor é o nosso Deus provedor. E nós cremos no teu cuidado. E nessa manhã nós consagramos a Ti
dízimos e ofertas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ao som desse louvor, com muita alegria no seu coração, você vai sair do seu lugar e vai receber a unção da multiplicação em nome de Jesus. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Tu és o mesmo pra sempre. teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aí nessa manhã. Glória a Deus. Seu amor não falha. Quantos têm uma expectativa para essa manhã? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus? Eu gostaria de chamar aqui nessa manhã o pastor Iago. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O pastor Iago tem essa responsabilidade de trazer uma palavra para o nosso coração e vai ser uma bênção. Você pode abençoá-lo, que ele já está abençoado, mas você pode declarar aí o cuidado de Deus sobre ele mais e mais. Estenda as suas mãos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu filho. Obrigado, Pai, pelo pastor Iago, que tem feito uma grande obra, que tem sido um instrumento nas tuas mãos. Toma a esposa, o filho, o seu lar, a sua casa, e que nessa manhã nós possamos caminhar na revelação, na graça do Senhor, e que ele seja um instrumento em tuas mãos. Nós oramos, abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz: Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Você está animado? Quem está animado, diga glória a Deus. Sei que de máscara fica um pouquinho abafado, mas tenta vencer a máscara aí. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é com muita alegria, né, que a gente está aqui nessa manhã, mais uma vez nessa manhã. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, algo que Deus colocou no nosso coração nesse tempo, um tempo onde nós precisamos saber muito bem o que nós estamos fazendo, porque você sabe muito bem, se um médico ele dá um diagnóstico errado para um paciente, vai acontecer do paciente tomar um remédio errado, e isso pode acarretar numa situação muito complicada para ele depois. Então eu acho que o papel da igreja nesse tempo, o nosso papel de cristãos nesse tempo, precisa ser um posicionamento correto diante dessa situação. Eu não estou aqui para poder falar de pandemia, de vírus, né? Não vou chover no molhado não, porque você já sabe muito bem, já está muito ciente de tudo que tem acontecido. Mas eu quero falar com você, pautado numa palavra de dois homens de Deus, sobre isso que nós estamos vivendo. Qual que é o remédio que a igreja precisa dar para quem está se perdendo nesse tempo? Muitas pessoas estão, né, enlouquecidas. Conhecemos pessoas que têm tirado a própria vida nesse tempo. Então é muito complicado. Mas eu quero te falar que Deus vai te usar para você ser canal de bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Abre sua Bíblia comigo. Deixa eu ler um texto com você. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, perdão. Nesse tempo,
nós, lá do seminário, não tem tido aula, né, pastor? Estamos fechados porque é escola, a escola também não pode funcionar. Só que aí nós fomos impulsionados a um novo tempo, né, de gravar essas aulas, coisa que nunca veio à nossa cabeça. A gente sempre tinha um projeto no nosso seminário da Aliança Eterna, de sempre fazer de repente online. E nunca passou pela cabeça gravar a aula, deixar isso arquivado. A gente queria sim ter uma plataforma, mas para transmitir via online, né? Alunos de repente de outros locais assistirem online. Mas diante dessa situação a gente se viu nesse novo desafio de gravar essas aulas, né? E nós estamos lá gravando essas matérias. Eu estou gravando uma aula lá chamada Cartas Paulinas. E eu gosto assim muito do Novo Testamento. Eu gosto de toda a Bíblia, né? Mas o Novo Testamento me chama muita atenção. Os evangelhos, a história de Jesus, morte, a ressurreição, a história dos apóstolos, o surgimento da igreja. Eu gosto muito de tudo isso, né? E tem um personagem chave no meio disso tudo, que é o apóstolo Paulo. Ele é o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu 13 cartas, né? E ele desbravou aí a pregação do evangelho, fez muita coisa. E nesse tempo eu estava estudando muito sobre ele, porque eu estava dando aula sobre ele, né? Explicando sobre ele, sobre as suas cartas. E quando eu estava lendo assim, né, passando em meio a esse texto, eu falei, gente, tem uma coisa preciosa aqui em Atos 16. É sobre isso que eu quero compartilhar com você, né, nessa manhã. Paulo e Silas na prisão, um texto que talvez você já leu várias vezes, mas eu quero aqui ler com você numa ótica diferente. Amém? Atos capítulo 16, nós vamos ler o verso 25 e o verso 26. Amém? Olha o que a Bíblia diz. Atos 16, verso 25. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, diga assim comigo, de repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Diga glória a Deus. Ah, meu irmão, que texto lindo, que texto interessante, que tem tanto a nos ensinar. O apóstolo Paulo aqui, ele está na sua segunda viagem missionária. E o apóstolo Paulo, ele foi chamado por Deus para ser apóstolo aos gentios, para ser apóstolo àquelas pessoas que não eram judeus naquele tempo. Paulo foi chamado para os de fora. O próprio Deus fala com Paulo: Paulo, olha, não fica em Jerusalém, eu quero te falar, esse povo não vai te escutar, Paulo. Paulo, antes dele se tornar esse grande apóstolo, ele era um perseguidor da igreja, matava crentes, arrastava mulheres, crianças, levava um preso. Paulo, ele era muito terrível. 2 retratos antes dele se converter, Paulo, ele é considerado como uma fera selvagem. Por que fera selvagem? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1, diz que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Interessante que esse respirar ameaça tem o mesmo sentido de quando uma fera selvagem vai pegar a sua presa. Então, quando ele respirava ameaças e morte contra os discípulos, diz que ele era como uma fera selvagem, pronto para poder atacar a sua presa. Era sim Saulo de Tarso. Ele era uma fera selvagem, mas ele também era um touro indomável. A palavra diz que ele perseguia os cristãos e ele era muito duro, cabeça muito dura, né? Tradicional demais, perseguia os cristãos, zeloso pela tradição da sua família. E ali diz que é duro recalcitrar contra os agrilhões, né? O que é isso? Aguilhão era usado para poder amansar touro. Então era um touro indomável também, porque ele era muito rude. Uma fera selvagem, um touro indomável. Só que esse touro indomável, um dia ele se encontra com o Senhor Jesus. Aleluia. Ele se encontra com o Senhor Jesus e aquele touro que aparentemente era indomável, ele fica 3 dias cego e ele se encontra com o próprio Jesus Cristo no caminho de Damasco. Ele se encontra com Jesus, fica cego, e ali
as pessoas cuidam dele, oram por ele, ele é curado. Ele fica ali em Damasco, depois ele vai até a Arábia, fica 3 anos lá, depois ele volta para Damasco de novo. Aí acontece uma grande perseguição na igreja, a igreja ela é espalhada, os cristãos são espalhados. Paulo então ali fica 10 anos esquecido lá, até chegar esse texto aqui, eu estou te contando, até chegar aqui. Paulo fica esquecido lá em Tarso, volta de uns 10 anos. A igreja, quando ela é espalhada, os crentes se espalham. Em Antioquia se estrutura uma igreja muito poderosa naquele lugar. Antioquia naquele tempo era a 3ª maior cidade do mundo. E aí os cristãos se estabelecem ali naquele lugar. Aquela igreja chama Barnabé para ser o líder das missões. Barnabé se lembra de um sujeito chamado Saulo, que estava esquecido lá em Tarso, chama ele. Barnabé e Saulo vão fazer a sua primeira viagem, e muitas coisas Deus faz através da vida deles. Deus cura muita gente, expulsa demônio, muita coisa boa acontece, muita salvação acontece. E aí agora tem um dilema no meio da igreja, porque Pedro dizia que a salvação era só para os judeus. Se algum gentil, aquele que não era judeu, se convertesse, ele tinha que ser obrigado a viver como um judeu. E aquilo então teve uma grande discussão. E lá no capítulo 15, um capítulo anterior do que nós lemos aqui, eles discutem sobre isso na igreja. E fica então decidido que é só a fé em Jesus Cristo que salva o pecador, amém? Depois Paulo vai escrever lá em Romanos: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê está salvo, diz a Bíblia. Eles discutiram isso no capítulo 15. Aí depois dessa decisão, no capítulo 16, Paulo então vai fazer a sua segunda viagem. Aí na primeira, João Marcos deixa ele, e Barnabé quer levar João Marcos de novo. Paulo fala: não, esse cara não anda comigo não. E aí eles discutem, Barnabé e João Marcos vai para um lado, Paulo e Silas vai para outro. Aí a gente não vê mais a história de Paulo, a história de Barnabé e João Marcos. A gente agora só vê Paulo e Silas. E olha que interessante, aí ele quer ir para Éfeso, o Espírito Santo impede ele, fala assim: olha, você não vai. O Espírito Santo impediu ele. Ou seja, aqui a gente vê claramente um homem direcionado pelo Espírito de Deus. A gente vê um homem diretamente direcionado pelo Senhor. Ele queria ir para um lugar, o próprio Deus falou com ele: você não vai pregar lá. Aí ele ouve uma voz, alguém dizendo: passa a Macedônia. Ele então vai até Macedônia. Macedônia era um país naquele tempo. E aí ele vai para uma cidade da Macedônia chamada Filipos. E ali ele procura um local de reunião e chega no capítulo 16. Aí o que acontece? Paulo prega, se converte uma mulher chamada Lídia. Essa Lídia, ela pede pelo amor de Deus para Paulo e Silas ficar hospedado na casa dela. Olha o que acontece aí, está escrito em Atos 16, verso 15. Depois de batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai aqui. E nos constrangeu a isso. Lídia falou assim: Paulo, pelo amor de Deus, fica na minha casa, fica hospedado aqui. Então olha o retrato aqui, irmãos. Um homem de Deus, direcionado pelo Senhor, um ministério que depende exclusivamente de Deus. Ele converte, essa mulher constrange a ficar na casa dele, Paulo e Silas. Paulo e Silas ficam hospedados. E você sabe, eu acredito que Lídia aqui era uma mulher muito generosa, não deixou ele em qualquer lugar. Eu imagino que Lídia preparou o melhor quarto para Paulo e Silas. Então Paulo aqui, ele tinha uma cama boa para ele dormir, ele tinha roupa boa para ele comer, ele tinha roupa lavada, ele tinha comida, ele tinha tudo de bom, ele estava cômodo. Paulo levantava pela manhã, procurava um local para poder se reunir, e ali ele pregava o evangelho, e aquela igreja começou a crescer, começou a avançar, começou a fluir. Só que aí aconteceu algo interessante. Todos os dias, quando Paulo e Silas iam pregar o evangelho, se levantava e dizia assim: verdadeiramente, esses são homens de Deus. Verdadeiramente eles pregam a mensagem de Jesus. Só que essa mulher, ela estava endemoniada. Ela estava 100% endemoniada.
E aí essa mulher, ela era uma escrava, e o que acontecia? Os seus senhores ganhavam dinheiro com ela. Então esse demônio que estava na vida dessa mulher, dava a ela o poder de adivinhação. E aí, adivinhando, ganhava dinheiro e os seus senhores ficavam ricos. Aí, essa mulher, todos os dias, olha o que ela falava aí, Atos 16, verso 17. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. E vos anunciam o caminho da salvação. Verso 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado com aquilo, voltou-se e disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Aleluia, meu irmão. Aí você já sabe o que aconteceu. A mulher não está mais endemoniada, ela não tem mais o dom de adivinhação. Com isso, o lucro dos seus senhores caiu. Aí o que acontece? Esses senhores começam a perseguir Paulo e Silas. E aí levam eles até, a corte romana naquele tempo, batem neles, espancam eles, e agora Paulo e Silas vão ser presos. Chega até na prisão, eles falam assim para o carcereiro: olha, carcereiro, esses homens são perigosos, coloca eles no pior lugar da cadeia. Aí o que o carcereiro faz com Paulo e Silas? Levam ele no interior daquela prisão, prendem os pés, prendem as mãos deles, e eles estão ali agora, amortaçados, com o corpo dolorido, espancados, no pior lugar de uma prisão, em Filipos. Meu irmão, só que aqui acontece algo poderoso. E aqui é a primeira coisa que eu quero te ensinar nessa manhã. O contexto que nós estamos vivendo pode ter mudado, mas eu quero te falar que o propósito de Deus na nossa vida não mudou. O contexto pode estar todo complicado, mas o propósito de Deus na nossa vida não mudou. Como assim, pastor, que o contexto pode estar complicado? Paulo, um dia anterior, ele estava na melhor cama, comendo do bom e do melhor, roupa lavada, tudo tranquilo, ele estava hospedado no melhor lugar. No outro lugar ele estava espancado, dormindo numa cela de uma prisão, amordaçado. O contexto que ele vivia mudou, mas o propósito de Deus na vida de Paulo não mudou. Eu quero te falar, meu irmão, você que está aqui nessa manhã, você tem um propósito de Deus na sua vida. Você não veio aqui à toa. Você não veio nesse tempo, nesse mundo à toa. Você já se perguntou por que Deus deixou você, a sua família, viver num tempo onde existe uma pandemia mundial? É porque Deus quer usar você nesse tempo, meu irmão. Deus quer usar a sua casa. Deus quer usar a sua família. Deus quer usar você para ser canal de bênção na vida de outros. Amós, capítulo 8, verso 11 diz: assim diz o Senhor, nos últimos dias enviarei fome sobre a terra, não fome de comida, nem sede de água, enviarei fome de ouvir as palavras do Senhor. Eu quero te falar que você vai ser canal de suprimento espiritual na vida de muitas pessoas. Eu creio que esse tempo é um tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas estão com fome da palavra, com sede de Jesus, e você vai ser canal de Deus na vida dessas pessoas. Você tem um propósito, você tem uma missão, você tem um propósito divino na sua vida, e o contexto para o cumprimento desse propósito pode ter mudado, mas o propósito não mudou. O contexto é diferente, mas o propósito não mudou. Não mudou. Aí o que acontece? A mulher lá endemoniada, vira para Paulo e fala: olha, você é homem de Deus. Mas aí você pode me questionar, fala: pastor, mas espera aí, essa mulher não estava falando a verdade? Sim, estava falando a verdade. Então por que Paulo se indignou com aquela mulher? Por que Paulo ficou inquieto com ela? Porque Paulo nos ensina a segunda coisa nessa manhã: eu não aceito nada que vem do diabo. Eu não aceito nada que vem do inferno.
Ah, pastor, mas espera aí, está falando a verdade, está falando que eu sou homem de Deus, está falando que eu sou mulher do Senhor. Se vem do diabo, eu não aceito. O apóstolo Paulo está nos ensinando isso nessa manhã. João, o próprio Jesus diz no Evangelho de João, Jesus dizendo acerca do diabo, fala assim: nele não existe verdade, nele não tem nada de coisa boa. Tem muitas pessoas que às vezes ouvem algumas coisas e ficam felizes, porque, né, vem do diabo às vezes. Ah, pastor, como assim? Me explica, né? Eu já ouvi muito. Pessoa falando assim: nossa, eu estava lá expulsando um diabo, estava lá expulsando Satanás. Aí o diabo falou: olha, você que está aí, você está com um homem de branco do seu lado. Quem já ouviu isso aqui? Você está com um homem de branco. Aí eu já vi muito crente falando assim: nossa, yes, agora eu estou com um homem de branco. Meu irmão, mesmo que seja verdade, eu não aceito nada que vem do diabo. Não aceite nada do diabo na sua casa. Não aceite nada do diabo na sua vida, na sua família. Não aceite. Ah, pastor, mas é verdade, mas não aceita. Eu não aceito. Se provém do diabo, acabou. Eu não aceito nada. Porque o diabo, meu irmão, ele é astuto. Ele começa floreando as coisas. Dali a pouco ele quer roubar a boa semente que Deus tem plantado no seu coração. Não rejeita em nome de Jesus. Paulo e Silas aqui, com esse contexto todo alterado, o que ele fez? Preso. Paulo e Silas começou a adorar o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, olha, por isso que eu estou te dizendo que se a gente dá um remédio errado, as pessoas vão ter uma consequência muito difícil. Na primeira carta de João, na primeira carta de João, João fala que o mundo jaz no maligno. Então o mundo, o sistema do mundo, meu irmão, isso aqui nós precisamos ter claro na nossa vida. Jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E nós, crentes, o que nós precisamos entender? O que nós estamos fazendo aqui? Nós, eu e você, nós somos embaixadores do reino de Deus na face da terra. Diga assim comigo: eu sou embaixador do reino de Deus na face da terra. Então você está aqui com uma missão. Você é embaixador do reino de Deus aqui. Você não é daqui. Nós somos cidadãos celestiais. Aleluia! Nós somos cidadãos celestiais. Então nós estamos aqui com uma missão, com um propósito. Nós não somos daqui. A nossa oração, a nossa vida aqui é a que Jesus fez no Pai Nosso. Pai, que a tua vontade seja feita na terra, assim como é feita nos céus. Então, se o mundo jaz no maligno, nós precisamos ter isso claro, porque nós somos crentes espirituais. Nós precisamos ser maduros espirituais para poder discernir o momento. Nós precisamos enxergar além dessa doença. É um fato que existe um vírus que está matando muitas pessoas? Sim, isso é um fato. Isso é verídico, tem matado muitas famílias nesse momento. Estão de luto, vivendo seu luto, por causa de um vírus maligno. Mas eu preciso te falar, nós, crentes espirituais, precisamos enxergar além dessa doença, meu irmão. E eu quero te falar que nós, como igreja, nós temos vivido nesses dias uma guerra espiritual. E o melhor remédio diante de uma guerra é a maturidade espiritual. Maturidade não está ligado com idade. Maturidade espiritual está ligado entre eu discernir o que é mundo, o que jaz no maligno e qual que é o papel da igreja. Isso que é maduro espiritual. Quem que vai para uma guerra, irmãos? Criança vai para a guerra? Não, criança fica em casa. Quem vai para a guerra é só quem é maduro, só quem é adulto, só quem é maior. É quem vai para a guerra. Então, nesse tempo, o melhor remédio para nós é avançarmos, amém? Eu quero te falar que aqui, Paulo preso, a igreja não parou de crescer. Paulo preso, a igreja não parou de crescer. O contexto foi alterado, mas o propósito não mudou. Meu irmão, eu quero te falar, a igreja ficou fechada nesse tempo, mas será um tempo que nós vamos avançar muito mais em nome de Jesus.
Você vai crescer nesse tempo muito em nome de Jesus. Paulo e Silas, à meia-noite, começaram a adorar o Senhor. E aí o que aconteceu, meu irmão? Veio um terremoto. O que veio mesmo? Um terremoto. Verso 26, de repente sobreveio um tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, aleluia, e soltaram-se as cadeias de todos. Irmão, quando a igreja, quando um crente espiritual, ele tem um remédio certo na ocasião correta, que é avançar, que é crescer, que é avançar, multiplicar, romper limites, eu quero te falar, um terremoto da parte de Deus vai nos alcançar em nome de Jesus. Ah, pastor, mas como assim terremoto vai me alcançar? Terremoto não é coisa boa, pastor. Concordo com você, mas um terremoto que vem da terra. Eu nunca tive num lugar onde teve terremoto. Nunca tive. Mas eu já vi noticiário, já li muita matéria sobre isso. E terremoto você sabe também. Quando vem um terremoto, o que acontece? Casa cai, prédio cai, a terra se abre, acontece muita coisa, muita gente morre. Olha aqui, um terremoto de Deus veio naquele momento. Não caiu nenhuma pedra na cabeça deles. A única coisa que serviu aquele terremoto, sabe para que foi? Para abrir todas as portas. Meu irmão, se eu e você nessa manhã decidimos avançar ainda mais para cumprir o propósito de Deus, eu quero te falar, o terremoto de Deus virá sobre nós e todas as portas estarão abertas em nome de Jesus. Aleluia! Você está me entendendo nessa manhã? Olha o que aconteceu, só as portas abriram. Então aquele lugar que Paulo estava no meio de um tronco, no meio de uma prisão, com as mãos amarradas, com os pés amarrados, ele começou a adorar. A única coisa que ele podia fazer naquele momento era adorar, à meia-noite. Talvez se fosse um de nós, nós iríamos questionar: poxa, mas será que foi Deus mesmo que me mandou para cá? Ah, será que foi mesmo Deus que me mandou para esse lugar? Será que eu estou no propósito de Deus mesmo? Paulo não questionou, Paulo só adorou a Deus. O terremoto veio, abriram as portas de todas as cadeias, tá? Não foi só das cadeias de Paulo e Silas, não, foi todas as cadeias de todos os presos daquela prisão. Aí o carcereiro, vendo aquilo, ele falou: nossa, os presos fugiram, eu vou cortar minha cabeça. Ele queria suicidar. Paulo falou assim: não faça nenhum mal, não faça nada, porque todos nós estamos aqui. Paulo começou a pregar o evangelho dentro da prisão. E você sabe, meu irmão, quem está numa prisão não é florzinha de Jesus, não. Você sabe muito bem quem está lá, porque fez alguma coisa, foi parar lá. E cadeia, quando abre, os presos querem ir embora rápido. Mas nesse momento, ninguém foi embora. Eles preferiram ficar dentro da cadeia ouvindo Paulo pregar o evangelho. Por quê? Porque um homem decidiu cumprir o propósito de Deus, não importando o contexto no qual ele estava vivendo. Decida hoje continuar cumprindo o propósito de Deus. Decida hoje avançar. Decida hoje não parar em meio às circunstâncias. Avance, meu irmão, avance. Flua no Senhor, em nome de Jesus, amém? Porque as portas estarão abertas a você em nome de Jesus. Talvez você que está me ouvindo aqui, talvez aí em casa: ah, pastor, eu fui mandado embora, o contexto mudou. Quem sabe Deus não quer dar a você o seu próprio negócio nas suas mãos? Quem sabe? Quem sabe Deus não está largando as suas oportunidades, a sua capacidade de receber mais dele? Quem sabe? Ah, meu irmão, eu quero te falar, é um tempo onde as pessoas lá fora estão com medo, mas nós aqui vemos a oportunidade de Deus de avançar ainda mais. Aleluia! Paulo e Silas, então, Lídia ali se torna a primeira mulher onde hospedou Paulo. Lídia se torna a primeira anfitriã ali em Filipos. Depois,
Paulo vai até o carcereiro, batiza a família dele, volta para a prisão, tudo isso de madrugada. A família do carcereiro se torna o segundo anfitrião em Filipos. Paulo faz uma obra linda naquele lugar. E aí, meu irmão, de manhã ele é solto e ele continua fazendo a sua obra. Depois ele viaja mais, vai cumprir o propósito de Deus. Mas nessa situação aqui eu queria só te falar isso nessa manhã. O contexto e as circunstâncias podem ter alterado, mas o propósito de Deus na nossa vida não mudou. Decida nessa manhã avançar, porque se você avançar, o terremoto de Deus vai te alcançar. Mas não é esse terremoto, não é para gerar medo não, é para abrir as portas. Amém? Quantos recebem essa palavra nessa manhã? Fica sobre os seus pés, em nome de Jesus. E para encerrar, não sei se você vai se recordar do que eu te falei, mas Paulo, ele queria ir para Éfeso. O Espírito Santo falou não. Aí ele ouve uma voz de um homem dizendo assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele vai até Macedônia. Macedônia era um país e ele vai para uma cidade chamada Filipos. Diga comigo, Filipos. Depois, Paulo vai escrever uma carta para os filipenses. Nessa carta para os filipenses, Paulo escreve uma frase que hoje a maioria dos crentes conhece. Paulo escreve assim: tudo posso naquele que me fortalece. Aqueles irmãos de Filipos estavam vivendo aquilo ali, vendo Paulo viver aquilo. Eles estavam vendo Paulo na casa de Lídia, hospedados, tranquilos e cômodos. Mas eles também presenciaram um homem preso, espancado, amarrado, mas não deixando de cumprir o propósito de Deus e louvando ao Senhor, e as portas da cadeia abrindo. Depois Paulo pôde testificar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós não teríamos essa carta tão preciosa dos filipenses se um homem não tivesse decidido continuar o propósito de Deus. Talvez Paulo poderia murmurar, dizendo: não foi Deus que me mandou para cá, foi nada. Se Deus tivesse me mandado para cá, eu não teria apanhado, eu não teria parado num lugar ruim da cadeia, nem eu não quero ficar aqui não, isso não é de Deus. Mas Paulo não murmurou, Paulo decidiu cumprir o propósito de Deus. Eu quero te falar, quando tudo isso também passar, você vai erguer as suas mãos e vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Erga as suas mãos aí, feche os seus olhos, eu quero orar pela tua vida. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. O Senhor, ó Deus, é aquele que nos guarda, é aquele que cuida de nós, é aquele que zela por nós. O Senhor, ó Deus, é aquele que está sempre preparando uma ocasião para nos abençoar, meu Pai. E talvez, ó Deus, o contexto pelo qual nós vivemos foi alterado, as circunstâncias mudou. Meu Deus, mas nós nessa manhã queremos dizer que o propósito do Senhor para a nossa vida não mudou, a bênção do Senhor sobre nós não mudou. Eu quero, ó Deus, ministrar nessa manhã uma bênção, Pai, na vida de cada irmão. Que o terremoto do Senhor, ó Pai, possa nos alcançar, mas que esse terremoto, ó Deus, venha para abrir as portas. Que nesse tempo, ó Deus, seja um tempo de nós vermos portas abertas, em nome de Jesus. Deus, nós oramos, e assim como Paulo, nós iremos dizer: nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, em nome de Jesus, amém? Você que crê, aplauda o Senhor, glorifica ao Senhor nessa manhã, aleluia! Glória a Deus, palavra poderosa. Vamos confirmar essa palavra adorando o Senhor? Você vai cumprir o propósito, assim como Paulo, assim como Silas. Feche os seus olhos, vamos agradecer o Senhor, adorando com essa canção. E você vai sair daqui como o pastor Iago ministrou, cumprindo o propósito, portas abertas, milagre sobrenatural sobre a sua vida. Crede em Deus e também
Obrigado, Espírito Santo. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Eu me manifestarei Se você pode, levanta as suas mãos aos céus. Sabe, levanta as suas duas mãos aos céus em sinal de rendição e diga comigo: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, eu me rendo. Diga mais forte, diga isso: eu me rendo ao teu propósito, à tua vontade. Eu vou te servir, eu vou seguir os teus caminhos e eu vou romper na adoração, na oração. E eu creio, cadeias, correntes, grilhões vão cair diante de mim e eu vou cumprir o propósito. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Que bênção, que palavra poderosa, que manhã gloriosa, né? Que bênção. Obrigado, pastor Iago. Eu queria agradecer a equipe de louvor. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Agradecer a equipe de mídia, os diáconos, os consolidadores, toda a equipe, todos vocês que nos assistem. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, vocês que nos visitam, sejam bem-vindos, né? Uma honra receber vocês.
A gente ainda não está podendo abraçar, mas a gente está dando um tchauzinho assim, olha, quem está visitando aí, ó, receba esse tchauzinho, vamos toda a igreja? Sejam bem-vindos aí, em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, é uma honra ter vocês aqui, amém? Nós estamos chegando ao final do culto. Você sempre faz isso, né? Estamos chegando ao final do culto. Eita, bom demais, não dá nem vontade de acabar, né? Mas eu creio que a adoração continua, que você possa ter uma tarde abençoada, um almoço abençoado com a sua família, uma tarde aí de paz, de descanso. E logo mais, às 19 horas, nós teremos o culto da noite, né? Eu creio que Deus também vai continuar operando, fazendo a vontade dEle, cumprindo, e vamos estar aqui cumprindo o propósito, como o pastor Iago ministrou, palavra linda. Então, coloque a mão sobre a tua cabeça, essa mão poderosa do Senhor, que vai te dar uma semana de vitória, de resposta, de bênção, de cuidado. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel, não só hoje, mas para todos sempre. E o povo de Deus diz: vá em paz, que Deus te abençoe, uma semana de vitória, uma tarde abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém.